Movimenta um pouco o corpo. Que bom estar com vocês hoje de novo. Descruza as pernas, quem estiver sentado no chão, numa almofada. Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem. E feliz de compartilhar com vocês o caminho e os ensinamentos do Zen na voz da Charlotte Jokubeck, mestra Zen norte-americana. E hoje ela vai falar, o capítulo é o fogo da atenção. Por volta da década de 20, quando eu devia estar com mais ou menos 8 ou 10 anos e vivia em Nova Jersey, onde os invernos são pesados, tínhamos um fogareiro em casa que funcionava a carvão. Era um grande acontecimento no quarteirão quando o caminhão de entrega parava e tudo aquilo se despejava pela porta basculante para dentro do reservatório apropriado no porão. Aprendi que haviam 2 tipos de carvão que apareciam no reservatório. O antrácito, carvão duro, e a lignita, hulha gorda. Meu pai me ensinou a diferença da combustão dos 2 tipos. O primeiro queima de forma limpa, deixando pouca cinza. O segundo deixa muita cinza. Quando queimávamos lignita, o porão ficava coberto de foligem e parte dessa poeira subia a escada e entrava pela sala de visitas. Minha mãe costumava falar alguma coisa sobre isso, eu me lembro. À noite, meu pai abafava o fogo e eu também aprendi a fazê-lo. Abafar o fogo quer dizer cobri-lo com uma fina camada de carvão e depois fechar a passagem do oxigênio para o fogareiro, de modo que o fogo permanece em estado de lenta combustão. Durante a noite, a casa fica fria e de manhã o fogo precisa ser atiçado e a passagem de oxigênio aberta. Aí, o fogareiro consegue aquecer a casa. O que tudo isso tem a ver em comum com a nossa prática? Esta refere-se à ruptura de nossa identificação exclusiva com nós mesmos. Este processo é às vezes chamado de purificação da mente. Purificar a mente não implica que você se torne santo ou uma outra pessoa que você não é. Significa, assim, eliminar aquilo que impede uma pessoa ou um fogareiro de funcionar no melhor modo de sua capacidade. O fogareiro funciona melhor com o antrácito, mas, infelizmente, estamos repletos de hulha gorda. Na Bíblia há um ditado: ele é como o fogo de uma refinaria. Esta é uma analogia comum, encontrada também em outras religiões. Sentar-se do começo ao fim de um sesshin, de um retiro, é estar no meio de um fogo de refinaria. Eido Roshi, certa vez, revelou: este Zendô não é um céu de beatitude, e sim uma fornalha para a combustão de nossas desilusões egoístas. O Zendô não é um lugar para estado de graça e relaxamento. Zendô é uma sala de zazen. O Zendô é uma sala de queima e combustão de nossas desilusões egoístas.
Que instrumentos precisamos utilizar? Só um. Todos já ouviram falar dele, mas empregam-no muito pouco. Chama-se atenção. A atenção é a espada afiada e escaldante, e nossa prática refere-se a usá-la tanto quanto pudermos. Ninguém está muito disposto a empregá-la, mas quando o fazemos, mesmo que seja por poucos minutos, acontecem um certo cortar e um certo queimar. Toda prática tem por meta aumentar nossa capacidade de prestar atenção, não só no zazen, como em todos os instantes de nossa vida. Ao praticar o sentar, percebemos que nosso processo de pensamentos conceituais é uma fantasia, e quanto mais o absorvemos, mais aumentará nossa capacidade de prestar atenção à realidade. Um dos grandes mestres chinês, Huang Po, comentou: se você conseguir libertar-se apenas do pensamento conceitual, terá conseguido tudo. Porém, se vocês, aprendizes do caminho, não se libertarem do pensamento conceitual num instante, mesmo que se esforcem anos a fio, jamais se realizarão. Libertamo-nos do pensamento conceitual quando, mediante uma observação persistente, reconhecemos a irrealidade de nossos pensamentos autocentrados. Então podemos permanecer indiferentes e fundamentalmente frios em relação a eles. O que não quer dizer sermos pessoas frias, pelo contrário, significa que não somos tragados nem presos pelas malhas das circunstâncias. A maioria não é bem assim. Dessa maneira, logo que iniciamos nosso dia de trabalho, descobrimos que não estamos absolutamente calmos. Temos muitas opiniões e julgamentos emocionais a respeito das coisas. E nossos sentimentos são magoados com facilidade. Não somos de modo algum indiferentes e fundamentalmente frios diante do que acontece. Por isso é muito importante lembrar que o principal propósito da prática do retiro, do sesshin, é essa combustão para eliminar os pensamentos mediante o emprego do fogo da atenção, de tal sorte que nossa vida possa ficar indiferente e fundamentalmente fria perante as circunstâncias externas. Não creio que exista alguém aqui a quem isso seja inteiramente verdadeiro. No entanto, nossa prática é fazer isso. Se de fato conseguíssemos queimar nossos apegos até o fim, não haveria necessidade de praticar o sentar. Porém, não creio que exista alguém capaz disso. Precisamos de um período diário adequado para o zazen, no qual ficamos prestando atenção naquilo que se passa em nosso corpo e em nossa mente. Se não praticamos o sentar com regularidade, então não conseguimos compreender como a maneira pela qual lavamos nosso carro ou lidamos com nosso supervisor é absolutamente nossa prática. O mestre Rinzai disse: não podemos resolver o karma passado, exceto em nossa relação com as circunstâncias. Quando for hora de nos vestir, coloquemos as roupas. Quando for hora para darmos uma volta a pé, caminhemos. Não tenha um único pensamento em sua cabeça a respeito de buscar o estado Buda. Certa vez alguém me perguntou: Joko,
Você acha que algum dia encontrará o grande e último estágio da iluminação? E respondi: espero que um pensamento como esse nunca me ocorra. Não há tempo ou lugar especiais para a grande iluminação. Como o mestre Huang Po costumava dizer, de forma alguma faça distinção entre o absoluto e o mundo sensível. Não é nada além de estacionar o carro, vestir-se, dar uma volta a pé. Mas se o que estamos queimando é rolha gorda, não compreenderemos isso. Rolha gorda significa apenas que a combustão em nossa vida não está limpa. Somos incapazes de queimar até o fim cada circunstância, tal como a encontramos. A razão para isso é sempre nosso apego emocional às circunstâncias. Por exemplo, talvez seu patrão lhe peça para fazer algo que não é razoável. Nesse momento, qual é a diferença entre a combustão de um antrácito e a de uma rolha gorda? Ou imaginemos que estamos procurando um emprego, porém o único trabalho que conseguimos encontrar é algo de que não gostamos. Ou nosso filho está com dificuldade na escola. Para lidar com tudo isso, qual é a diferença entre a rolha gorda e o antrácito? Se não há um pouco de compreensão dessa diferença, teremos perdido as horas que passamos no Sesshin. A maior parte desta plateia está em busca do estado de Buda. Contudo, esse estado é o modo como você resolve a situação com seu chefe ou seu filho, com o amante ou parceiro, ou seja lá quem for. Nossa vida é sempre absoluta. Isso é tudo que existe. A verdade não é uma outra coisa qualquer. Porém, temos mentes que ficam tentando queimar o passado ou o futuro. O presente vivo, o estado Buda, raramente é encontrado. Quando o fogo do fogareiro é trabalhado e você quer obter chamas brilhantes e vivas, o que faz? Aumenta a entrada de ar. Somos também como fogo, e quando a mente se aquieta, podemos respirar mais fundo, a entrada de oxigênio aumenta. Nossa combustão produzirá uma chama mais clara e limpa, e nossas ações transpiram essa qualidade. Em vez de tentarmos resolver na mente que espécie de ação executar, precisamos apenas purificar nossos alicerces e a ação fluirá daí. A mente aquieta-se, porque a observamos em vez de ficarmos perdidos dentro dela. A respiração então se aprofunda e quando de fato o fogo pegar, não haverá nada para ser consumido. Quando esquentar o suficiente, não haverá eu, porque então o fogo estará consumindo tudo, e não há separação entre eu e o outro. Não gostamos de pensar a nosso respeito como seres apenas físicos. No entanto, toda transformação ensejada pelo sentar é de ordem física. Não é algo milagroso que ocorre em nossa cabeça. Quando queimamos rolha gorda, estamos usando de maneira equivocada nossas mentes. Então ficam bloqueadas por fantasias, opiniões, desejos, especulações e análises. E tentamos encontrar o modo correto de agir a partir desse nevoeiro. Quando alguma coisa dá errado em nossa vida, o que tentamos fazer? Sentamos, tentamos entender o que aconteceu, remoemos a coisa toda, fazemos hipóteses a respeito. Não adianta nada. O que de fato resolve
é prestar atenção às nossas aberrações mentais, que não são o verdadeiro pensar. Observamos nossos pensamentos emocionais. Na realidade, não consigo suportar aquela mulher, ela é terrível. A única coisa que fazemos é prestar atenção. Depois, conforme mente e corpo se aquietam e o fogo queima com mais resplandecência e clareza, destas chamas provirão o verdadeiro pensamento e a capacidade de tomar decisões adequadas. A centelha criativa de todo o trabalho de arte origina-se do mesmo modo dessa espécie de chama. Queremos pensar, queremos especular, queremos fantasiar, queremos entender tudo. Queremos conhecer os segredos do universo. E quando fazemos tudo isso, o fogo está abafado, não está recebendo nenhum oxigênio. Então, imaginamos por que adoecemos física e mentalmente. A combustão está tão obstruída que nada além de fuligem grossa pode resultar. Essa fuligem não nos suja apenas, suja tudo que estiver em volta. Por isso é importante sentar todo dia, senão o entendimento do processo de combustão fica tão obscurecido e indistinto que o fogo se mantém abafado. Temos de praticar todo dia, mesmo 10 minutos de zazen é melhor do que não fazer nada. Os sechins também são essenciais para os praticantes sérios. A prática diária do sentar pode manter em combustão constante um fogo de baixa intensidade, mas em geral não chegará a fazer encandecer ao máximo. Portanto, prossigamos só com os retiros. Não há nada que você não confrontará antes de aceitá-lo do começo ao fim. Ira, ciúme, estado de graça, tédio. Observe-se quando estiver preso a um sentimento de autopiedade ou aos problemas de sua vida ou aquele estado terrível em que sua existência se encontra. Esse é o seu enredo. A verdade é que apreciamos muitíssimo nosso próprio enredo. As pessoas dizem que desejam se livrar de seus problemas. Quando ficamos remoendo nossas desgraças prediletas, conseguimos nos manter como o centro artificial do universo. Adoramos nossas dores. Gostamos de nos queixar, de nos torturar e de nos lamentar. Mas não é mesmo horrível? Estou tão só, ninguém me ama. Temos muito carinho por nossa rulha gorda. Entretanto, a indiscriminação de uma combustão incompleta pode ser trágica para mim e para vocês. Façamos nossa prática corretamente. E ela termina aqui. O capítulo sobre o fogo da atenção. Interessante a analogia, né, que ela faz com a combustão do reservatório. E o que eu gosto aqui, quando ela fala de você, da abertura, né, da entrada de ar. Quando você senta em zazen e respira mais fundo, né, que você aumenta essa entrada de ar, aumenta o oxigênio no corpo, no cérebro. E aí você tem chamas mais brilhantes, mais vivas, né? Que é quase essa ideia de ter mais clareza mental,
para ações mais adequadas, né? A mente aquieta-se. Eu sempre lembro, quando eu leio esse capítulo, da passagem de Dogen Samá, que é fundador, né, da nossa ordem. Ele viveu no século XIII, e que ele dizia, tem um texto dele em que ele fala que a gente não seja como uma fogueira que só faz fumaça, que a gente possa queimar por completo, né? Que seria essa atenção plena, né? Esse viver esse presente por completo, como se não houvesse o amanhã, né? Alguém quer falar alguma coisa? Tá tudo bem? Eu ganhei um livro novo da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Não sei se vocês conhecem ela, mas era uma pessoa muito especial, que trabalha com pessoas que estão morrendo, né? A especialidade dela é geriatria, depois ela fez paliativos. Ela tem um livro que chama A Morte é um... Acho que é A Morte é um dia que vale a pena ser vivido, é um momento que vale a pena ser vivido. Eu já não me lembro mais do nome certinho. E esse outro livro dela chama Histórias Lindas de Morrer. Achei ótimo o livro, o nome do livro, não li ainda, mas estou pensando em... Eu ainda não folheei ele, eu acho que hoje à noite eu vou dar uma olhada. Estou pensando em talvez, dependendo de como for o formato, ler essas histórias para vocês, porque ela deve contar histórias de pessoas que ela acompanhou nesse processo da morte, né? A morte é um dia que vale a pena ser vivido, vale a pena viver. Esse é o nome do livro anterior dela, que é muito bom também. Ela tem uma frase nas reflexões dela que me marcou muito, porque ela fala muito para os médicos, né, para as pessoas da saúde, e a frase é assim: se você escolher cuidar da doença, você pode ganhar ou perder, mas se você escolher cuidar da pessoa, você sempre ganha, né? Eu acho que ela é bastante inspiradora para mim. Vamos encerrar, então? Já sei quando é a lua nova e a lua cheia, porque duas pessoas já me mandaram o calendário lunar, né, Rogério? Rogério e Adri, os dois me mandaram. Então, vamos encerrar. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado. Queria lembrar vocês, quem tem várias pessoas entrando no Zazen, na prática, não sei se todos têm prática meditativa, se conhecem o Zazen ou não, mas toda quarta-feira, às 18h30, quem quiser uma orientação de Zazen, o convite é enviado mais cedo, né? Enviado nesse horário, às 18h30, e quem quiser ouvir uma explicação ou tirar alguma dúvida sobre esse período de sentar, entra nesse horário que uma pessoa, o Rokyo, está dando essa orientação. A ideia é que nós, 10 minutos antes, a gente já entra em silêncio, porque é um pouco o que a gente faz numa sala de zazen. 10 minutos antes da prática, o altar está preparado e o RAM é tocado para avisar que a sala está pronta, e os praticantes que já sentam podem se sentar 10 minutos antes.
Então, por isso o convite vai 10 minutos antes, porque a ideia é que 10 para 7 a gente já vá silenciando, a gente já vai sentando, né? Vai procurando já se acomodar. Quem pode sentar no chão, né? Numa almofada. Então, é legal que o Rokyo pode ajudar você na sua casa a achar uma almofada que seja confortável para você se ajustar. Você pode sentar na cadeira, enfim, e também ele te orienta também em como buscar uma cadeira, um banquinho adequado, porque o ideal é que você não encoste, que a cadeira não seja muito baixa, né? Que esteja um pouquinho, que o teu joelho não fique acima do quadril, que ele fique em linha um pouquinho para baixo. Então, às vezes você vai precisar de uma almofada, dependendo da altura da cadeira da tua casa. Mas é importante você achar uma posição adequada para te permitir ficar em zazen, né? A postura para a gente, ela não é um detalhe, não é um mero detalhe, ela tem um porquê, ela tem uma estabilidade que ela é fundamental para você poder aquietar um pouquinho a sua mente, né? Deixar que teu corpo descanse um pouquinho, né? E permitir que a tua mente tenha essa clareza que a Joko fala nesse texto agora também, né? Que teu corpo o oxigênio entra, transita pelo teu corpo sem bloqueios, isso é importante, né, durante o zazen, durante a prática de meditação. Porque se o corpo começa, se ele está doído demais, se a postura está desconfortável demais, você vai travando e o oxigênio não vai permeando, passando por todo o teu corpo, né? O que é mais importante no zazen é a coluna ereta. As pernas, elas são só base para isso. Então, não importa se faz lótus completo ou não, o que é importante é que ela te dê essa estabilidade da coluna, né? A coluna ereta é o ponto importante. Então, quem precisar de orientação, entra na quarta-feira às 18h30 e tira suas dúvidas. E aí, 20 para 7 já vai silenciando, vai ajustando o teu lugar de prática. Para as 19 horas, ouvir o sino que vai tocar para iniciar o período. E a gente vem sentando 3 manhãs na semana, né? Então, terça, quarta e quinta, às 7h30 da manhã, a gente está fazendo também um período de zazen de 30 minutos. E a diferença só na quarta é que a gente, além de sentar os 30 minutos, a gente faz uma recitação de sutra, que seria uma pequena cerimônia da manhã. Não é a cerimônia formal, mas a gente recita 2 sutras que são bastante importantes para a nossa ordem. Então, quem é praticante e tem o seu livro de sutra, vai poder acompanhar. Quem não é praticante, não tem os sutras, me procura que eu mando os 2 sutras para você ter, para poder acompanhar e recitar da tua casa. São 2 sutras muito importantes para toda a vida, né? Mas nesse período eu sinto que eles dão muito suporte, sabe, para a gente, que é o Sutra do Coração, que é o mais importante da nossa ordem, que é recitado não só na nossa ordem, todas as tradições budistas recitam o Sutra do Coração, e depois a gente recita o Dairishin Dharani, que não é traduzido, mas que é uma invocação da compaixão, né? Tão importante nos tempos atuais também. Então, quem quiser participar dessa breve leitura de sutra, dura 15 minutos, é muito rápido. Me pede que eu mando o sutra, ou você consegue achar, me pede que a gente faz chegar nas tuas mãos, tá bom? Então, o convite da terça e da quinta, a Engetsu vai mandar hoje, no final, hoje não, na segunda, né? De segunda para terça, ela envia à noite para não ficar rodando nas mensagens, porque o grupo posta muita coisa, então às vezes o convite fica perdido, então a gente tenta postar bem à noite, para que quem queira fazer os zazen às 7h30 da manhã possa receber, tá bom? E o da quarta-feira ele vai de manhã cedinho, você vai receber umas 7h20, mais ou menos, tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? Senão a gente encerra.
Então, boa noite. Espero que vocês se mantenham bem, saudáveis e dispostos para a prática do Zazen. E que ela seja realmente essa transformação em nós e no mundo.